O poder da sacanagem. Sim, hoje nós vamos estar falando sobre isso. Por que sacanagem, né? Sacanagem, a palavra sacanagem já logo mostra que tem alguma coisa que está transgredindo, tem um comportamento aqui e uma atitude aqui que desafia normas morais, que desafia aqui a nossa... a gente transgride alguma questão, mas sobre uma lente hedonista, há algo que a gente pode buscar para melhorar nosso prazer, para melhorar as nossas questões emocionais, mas necessariamente, às vezes, né, uma sacanagem pode ter uma consequência ética ou moral, ou alguém pode pensar mal, ou quem está escutando de fora vai te chamar de libertinos, e que no fundo, quando a gente recebe, né, uma devolutiva, vamos colocar assim de fora, uma observação que alguém catou você na sacanagem e fala, ó, seus libertinos, e no final isso mostra muito mais o processo repressivo do sujeito, né? Quando Pedro fala de Paulo, você vai de Pedro do que Paulo, né? Quando a gente pensa nessa coisa da influência pós-freudiana, nessa coisa da sacanagem, o Freud realmente, a teoria freudiana, ela realmente tem uma natureza, né, voltada mesmo para o desejo, para teoria das pulsões sexuais, da formação da personalidade humana e do comportamento voltado para essa natureza do desejo, que está muito mais centrada nessa coisa da sexualidade. Mas sobre uma perspectiva, vamos colocar assim, pós-freudiana, hedonista, a gente tem que buscar essa coisa que o Freud deu para nós, que é a liberação da sacanagem, que é a liberação dessa coisa quase que libertina, né? Que é uma liberação, né? Então a gente pode pensar nessa libertinagem, mas não no sentido de ser libertino e sacana. Óbvio que se seu prazer for ser um libertino e sacana, goze no seu gozo, ninguém está te proibindo nisso. Mas, do ponto de vista, né, moralista, quando a gente pensa nessa coisa ética, nessa coisa moral, se você não estiver fazendo mal para ninguém, se a coisa for consentida das duas partes, por que não, né? Aí quando a gente pensa, não tá machucando, não tá violando, não tá violando no sentido, em todos os sentidos, né? Violando não é só violar algo, é violar o que é proibido legalmente. Mas tirando isso, do ponto de vista hedonista, freudiano, pós-freudiano, a gente pode colocar aqui, dar uma misturada aqui com Reich, com Jung, ou mesmo com essas influências psicanalíticas que buscavam, sim, tirar o sujeito de uma angústia. Olha só as histéricas, né, a neurastenia e todo o trabalho, né, que a medicina ali teve, né, para cuidar do paroxismo histérico lá com os vibradores. Então, assim, aqui a gente já passou por várias questões e hoje a gente ainda vê, assim, uma corrente na internet que ataca, sei lá, as feministas, que atacam os movimentos de liberação, né, desse gozo feminino, não que eu seja a favor e nem contra nada, mas que eu acho que eu sou a favor do gozo, entendeu? Eu acho, não, eu tenho certeza, né, que eu sou a favor do gozo e que o gozo seja uma coisa gostosa para ambas as partes e que a sacanagem não seja uma sacanagem direcionada diretamente para uma pessoa no sentido negativo, mas que a sacanagem seja, sim, um processo construtivo de movimentação desse falo circulante. Quando a gente fala da sacanagem como algo construtivo de um falo circulante, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer que o desejo, né, essa coisa, as fantasias, elas se movimentam. E para que se a gente ficar numa represa, vamos pensar assim, vamos pensar o desejo como se a gente fosse castores, né? Se a gente represar muito, a gente vai ter aquela punção ali represada, mas ao mesmo tempo é uma água parada, né, no sentido de que você vai ter ali só o que é familiar e algo não vai circular, e algo não vai
poder fluir, né? E às vezes essa represa é uma represa emocional. Às vezes essa represa é uma represa que acaba tolhindo a nossa potencialidade. Aí quando a gente pensa nessa coisa assim, o poder da sacanagem, ele nada mais é do que o poder que a libido tem de transformar as pessoas. O poder que essa coisa, né, essa coisa que movimenta a sexualidade tem de proporcionar mais prazer. E que não é esse prazer só momentâneo. É óbvio que a gente pode também pensar nessa coisa assim, mas o prazer momentâneo, ele vai te trazer um... Não é nesse sentido. Óbvio que se você tem um prazer momentâneo, se você tá ali, por exemplo, viciado em pornografia e a sua vida passa a ser só isso, aí sim tem algo que tá represado também. Então, assim, se parar pra pensar assim, tá tudo liberado, eu tô aqui me masturbando, assistindo um pornô, beleza. Você pode fazer isso, mas assim, se isso for algo... você pode no sentido assim, você tem o seu livre-arbítrio, entendeu? Então, mas nesse sentido, quando a gente pensa que o sujeito se capturou pela própria sacanagem, aí não, porque daí esse sujeito ele vai estar quase que encarcerado ou mesmo ali represado nas suas próprias questões e a coisa não flui. O falo, ele precisa circular no sentido de que o resultado dos nossos desejos, o resultado do nosso movimento, até da manutenção de um relacionamento em relação ao desejo daquela pessoa, às vezes precisa, mas eu não quero, não tô nessa coisa de poliamor, não tô nessa coisa de relacionamento aberto. Na verdade, os relacionamentos, tanto de poliamor, quanto os fechados, quanto os monogâmicos, quanto os relacionamentos que são completamente soltos, né, nesse sentido, a agamia, esses relacionamentos, tanto um quanto o outro, estão, na verdade, tentando esconder a angústia, né, de ter que lidar com aquilo que pode fazer sintoma, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma relação sexual interessantíssima com alguém, ou quando a gente tá assim, realmente... Porque a sacanagem, ela tem o poder não só de trazer consequências negativas, ou mesmo, sei lá, depende do relacionamento que você tem, mas a sacanagem, ela traz uma coisa, um tempero, né? E esse tempero, às vezes, é algo que é necessário para construir o que vai rolar de noite. Mesmo que vocês tenham ali um relacionamento, sei lá, que vocês só fazem ali uma felação, ou tem uma relação com o pai e mamãe, ou sei lá, não importa o tipo de relacionamento que você tem, no sentido de que há uma necessidade de se trabalhar as questões da fantasia, né? E a fantasia, ela não é construída de verdade sei lá, você pode ser por tato, aí você pode pensar o dia inteiro lá sobre ser tocado ou tocar alguém, não importa, mas a fantasia, ela está muito mais relacionada a um processo de uma construção de um pensamento que foca, né? Por que que você fala assim, por que que a sacanagem pega mais, né? Marca mais do que, por exemplo, às vezes uma questão emocional ali, uma demonstração afetiva, né? E às vezes até, tipo, dependendo da pessoa, a demonstração afetiva faz com que a pessoa fuja, mas já a demonstração na sacanagem faz com que a pessoa se liga, né? Se ligue a você, porque a sacanagem está ligada diretamente ao campo de gozo. E a sacanagem, nesse sentido, faz com que esse falo, né? Vai se movimentando. E esse falo, no sentido, pode ser o falo mesmo, né? No sentido peniano, no sentido fálico, mas eu tô falando de um falo aqui que é aquela questão do falo imaginário, né? Que é o lugar que a gente coloca as nossas pulsões, a gente às vezes coloca, às vezes até nosso ego, a gente coloca ali as nossas projeções, e esse falo imaginário, ele tem o poder que implica muito mais a nossa psique, as nossas fantasias, do que às vezes uma questão momentânea, né? Porque naquela questão momentânea você vai pra pegação, às vezes você vai lá, tipo, e vai ser gostoso e coisa e tal, mas a construção
né? Principalmente a gente fala assim, as preliminares, né, do desejo, as preliminares de um sexo, as preliminares, elas que movimentam, na verdade, o nosso desejo, elas que movimentam, motivam o nosso comportamento a um processo, né, de entrega, a um processo ali de entrega do ponto de vista sexual. Óbvio que para que você construa uma satisfação e que ela não seja só imediata, ela pode ser imediata também, por que não? Mas para que ela seja uma coisa mais duradoura, que faça com que o poder da sacanagem traga o poder para sua vida, né? Que é quando a gente pensa ali aquelas questões, né, de fazer, a gente precisa sublimar, né, o desejo sexual, e aí mas pra gente sublimar, a gente tem que tê-lo, né? E tendo esse desejo, tipo, a gente não pode realizar, a gente vai sublimar na arte, na poesia, a gente vai sublimar fazendo conteúdos, escrevendo um livro, uma tese, a gente acaba sublimando, né, nesse sentido, porque ali tá a nossa potencialidade, né? Ali tá a nossa coisa, a nossa expressão da nossa alma. Quando a gente é tolhido disso, a gente praticamente fica sem o adubo. Óbvio que, mas tem personalidades e personalidade. Óbvio que tem pessoas que têm uma personalidade X e dependendo dessa personalidade, a noção que ela tem da sex appeal, desse movimento, às vezes está muito mais ligado à questão da ação, né? A questão do acting out no sentido não de perversão, mas do agir em si, né? Do praticar. Mas, para todos os casos, para todas as personalidades, a construção da sacanagem, no sentido de sacanagem, não de sacanear ninguém, que pode ser, né, alguém te sacanear também, né, como eu já coloquei no começo do vídeo, mas assim, no sentido de que é necessário para que você atinja o ápice, né, do gozo e que esse gozo seja uma coisa interessante, a sacanagem é um processo de construção, e esse processo de construção traz esse empoderamento, e esse empoderamento, ele começa primeiro na autoestima, na autoimagem, em como a gente se vê em relação àquilo e como a gente constrói, né? Porque às vezes, dependendo do nível que você consegue de produzir, de sacanagem e de troca, né? Desse processo de transferência que vai acontecer quando você se permitir a isso, e isso vai te conectando com você, né? Você vai também começando a ter prazer em fazer. Você vai começando a ter também prazer em produzir no outro essa coisa que está movimentando e que você percebe no olhar, na fala, às vezes no áudio, às vezes no vídeo, às vezes, né, num texto. Você começa a perceber, né, que algo ali se movimenta. E às vezes num casamento, num relacionamento, ou mesmo num namoro, ou algo que já entrou naquela rotina, para que não que você precise fazer altas performances, mas que o movimento da sacanagem nesse sentido traz para você uma sensação de que algo pode te trazer um gozo diferenciado em relação a você mesmo, porque assim, quando a gente vai gozar, a gente tá gozando na gente. Então, mas que a gente tá produzindo num outro gozo também. O outro pode estar produzindo gozo na gente, mas quem goza é a gente. Então, o que você faz para construir dentro do seu campo ali das fantasias, dentro ali da construção, né, dessas fantasias, como você fantasia as suas sacanagens para que ela potencialize tanto o seu gozo, quanto traga para ti essa coisa que após, né, um ápice geral orgástico, você também tem um empoderamento, é quase que uma mágica, né, no processo libidinal. A sacanagem, ela traz essa mágica. Eu tive que dar um stop aqui, gente, porque fizeram uma sacanagem aqui comigo de ficar batendo aqui na porta. Mas a sacanagem, ela traz aqui pra gente essa coisa
quase que transcendente, sabe? Às vezes, não sendo quando a gente usa sacanagem só pra fugir, por exemplo, da realidade. Às vezes rola, né, de você às vezes estar muito estressado, de você estar muito doido, ou de você estar muito, assim, passando por questões e, tipo, você dá uma, sei lá, lida num conto erótico, você dá uma lida ali, você vê umas sacanagens, tipo, você pensa uma sacanagem aí com seu marido, com sua namorada, com seu namorado, com sua namorada, se você for mulher, se for homem, com seu namorado, não importa, com quem você quiser, it, todo mundo. E aí, quando você se permite sacanear, tipo, às vezes você tá num lugar, assim, eu, por exemplo, eu adoro ir no clube aqui perto, eu vou nadar, aí as pessoas estão ali nadando, tudo mais. Aí você, tipo, né, lá na hidro, você já, tipo, olha os corpos, né? Tipo, as pessoas podem pensar uma sacanagem ou outra, passa uma bunda de fio dental ali, senta na banheira e coisa e tal. Por um momento, você, tipo, fica às vezes até capturado, né? Se é essa palavra, às vezes fica capturado ali por por um olhar, por uma bunda, por um, sei lá, um volume, um peito, uma teta, sei lá, por uma coisa que te atravessa. E ali vai sendo construído algum tipo de fantasia. Às vezes, um simples passeio no parque, você também vê cenas, e que aquelas cenas elas ficam grudadas na nossa cabeça, e a gente precisa nem ver pornô, né? Na verdade, porque a própria vida, né, ela é meio que pornográfica quando a gente tá passeando por aí, né? E aí, no fundo, qualquer cena, qualquer coisa, qualquer flor, qualquer coisa que estiver passeando ali e fizer um eco de manifestação sintomática com as suas questões, né, com aquilo que te liga no seu gozo, né, até uma simples cheiradinha na flor pode te dar um certo tesão, né. E quando a gente vai pensando nessa coisa da sacanagem, que a sacanagem ela tem esse poder mesmo de capturar a gente, às vezes anestesiar, né? Que às vezes a gente fica anestesiado, né? Pensando numa sacanagem, pensando no que a gente faria com esse poder maravilhoso, divino, que é da ordem do divino, quando você, por exemplo, aí você pensa na questão, assim, das questões religiosas, das pessoas religiosas, né? Você pode pensar sacanagem em relação ao seu marido, você pode pensar sacanagem em relação à sua mulher, e coisa e tal, e tá dentro do campo da sacanagem permitida, inclusive, no processo religioso, e isso fomenta. E a grande questão, né, que enchia os consultórios na época do Freud, e que depois tinha lá o paroxismo histérico, era justamente porque não se permitia sacanear, no sentido de, né, sacanear alguém não, mas no sentido de pensar sacanagens, né? É óbvio que a gente pode sacanear também, mas a grande questão é esse processo de permissão, é esse processo de argumentar com a gente mesmo uma expressão dos nossos desejos que às vezes estão reprimidos. Por que não, né? Sentir um prazer, por exemplo, passando uma flor no nariz, e que aquilo pode dar um elan, por que não, né? E se isso faz parte do seu campo de gozo, meu gozo pode ser completamente diferente do seu, e tudo bem, e esse gozo pode estar relacionado ao cheiro da flor, pode estar relacionado ao formato da flor, pode estar relacionado a como essa flor invade, né, meus órgãos dos sentidos, pode ser o fato de passar a flor e a flor trazer um frescor, uma coisa que traz ali um certo romantismo. Pode ser que você goze nessa coisa do romantismo, pode ser que não, pode ser que a flor simplesmente tem um cheiro, né, e esse cheiro, ele dá uma atravessada, né, naquilo que te liga até nos seus hormônios, né, quando a gente pensa nessa coisa que está muito mais relacionado aos órgãos do sentido, né, quando a gente tá falando da flor, né, você passa a flor no nariz ali, ó, bonitinho, e de repente ela te traz alguma coisa assim, de uma certa, né, um certo elan. E isso ajuda a gente construir, e a gente vai, de repente alguém te traz uma flor, né, alguém te
acaricia, né, com algo assim, e esse algo vai te trazendo essa sensação, e essa sensação vai fazendo com que você conecte partes do seu psiquismo, e essas partes do psiquismo vai construindo quase que uma história sobre aquilo que te traz um campo de gozo, né? Aquilo que vai fazer com que você deseje, que você explore a si mesmo e que você queira, ao mesmo tempo que você está explorando a si mesmo, ofertar isso para o outro, no sentido de que esse outro, ele faz parte também desse movimento, e que às vezes, quando eu falo de falo circulante, às vezes eu falo, ele precisa circular, sair dessa represa para justamente se ajustar com aquilo que é da natureza do próprio homem, que é da natureza do homem no sentido de homem e mulher, tá? Do homem como ser humano, né? E esse homem, esse ser humano que precisa se sentir desejado, esse homem, esse ser humano que precisa circular esse falo, que precisa trocar esse olhar, que precisa às vezes estar viajando dentro desse olhar, que precisa às vezes dessa coisa que falta, né? Dessa coisa que faz parte da nossa falta, que às vezes está realmente relacionado às nossas neuroestruturas, e que a gente sente isso como uma coisa gritante, né? Olha, eu tenho isso, né? E você vê muito isso, né? Você fala do neurótico, né? O neurótico, ele tem no campo da fantasia muitas perversões, né? Que é diferente do perverso de estrutura, que tem muito acting out, ele atua, e é diferente de um psicótico que tá num campo, às vezes, de uma foraclusão, que às vezes tem uma questão que não faz muito sintoma com o corpo, ou quando faz sintoma com o corpo, pode a coisa tá um pouco bagunçada, e de repente o campo de gozo, que é onde a gente vê que há possibilidades de gozo do ponto de vista orgástico mesmo, em outras partes, sem ser as partes genitais, né? Então, aí é onde a gente pode pensar N questões, né? Onde a gente pode pensar que o desejo, né, que essa coisa, que a construção, né, da sacanagem como um poder, ela traz sim pra gente um empoderamento. Por quê? Porque ela vai dar pra gente aquilo que é a coisa mais deliciosa, que é o nosso campo de satisfação, que é o orgasmo, né, que é o mais gozar, que esse mais gozar, ele traz pra gente essa sensação que a gente tá vivo, que a gente é desejado, e que no fundo sermos desejados traz quase que uma sensação imagética, né? Quando a gente pensa na coisa assim, tipo, nossa, aquele olhar me olhou, né? E se aquele olhar me olhou, me penetrou pelo olhar. E aquele olhar que penetra, ele quase que num sentido de penetrante, ele também, ele penetra quase que numa penetração mesmo propriamente dita, que às vezes existem olhares e olhares, né? Existem às vezes olhares mais do flertar, né? Esse olhar do flertar, ele pode também dar aquela coisa que é necessária para que a gente se autoavalie, se às vezes acredite, né? Porque senão Lacan escreveria um artigo gigante, né? Quase a sua obra, o desejo tá no olhar do outro, né? E esse olhar desse outro que nos atravessa, nos alimenta. E às vezes a gente não precisa, né, como diria, às vezes o alimento não é só um alimento em si, né, que é a comida. Às vezes essa coisa, como eu coloco nos outros vídeos, a erotização da comida tá justamente nisso, porque a gente às vezes acaba erotizando a coisa errada, porque nos falta a nutrição verdadeira. E essa nutrição verdadeira é a nutrição do olhar do outro, que nutre
as nossas pulsões. E essas pulsões, quando bem nutridas, no sentido de que você vê esse olhar que deseja realmente, e que esse desejo é um desejo real, é um desejo orgástico, e esse desejo orgástico mantém, né, alimenta a nossa autoestima, a ponto de que a gente não precisa muito ficar na alimentação compulsiva, ou às vezes nessa coisa, ou como para não pensar, ou para calar uma dor existencial, como eu já coloquei em outros vídeos. Então aqui olha só o poder da sacanagem, né? Quando a gente se permite sacanear, no sentido de sacanear mesmo, né? Sacaneia o seu pensamento que te proíbe, que te reprime, que não te deixa sacanear, no sentido de construção das fantasias. Então, olha aqui a primeira sacanagem é com você mesmo. Porque às vezes, por N questões, mas principalmente quando a gente pensa nessa coisa hipócrita, moralista, né? No sentido não do que eu não respeite, eu sou uma pessoa super religiosa, então assim, existe um respeito sim, né? Pela coisa que é maior, né, que a gente fala que é transcendente, apesar de que eu tenho bastante influência spinozana e acredito que existe sim essa coisa da imanência, mas em mim grita ainda eu não diria que é uma fantasia, no sentido de que a transcendência é uma fantasia, e que na verdade que existe uma potência maior. Acho que existe, com certeza, que existe uma potência maior, que a gente não criou tudo isso aqui. Quem que criou, né? Foi a lei do acaso. Criacionismo, essas coisas. Para mim, assim, existe sim algo muito maior, né? Então, eu não quero entrar nesses detalhes, porque assim, no final eu fui falar do poder da sacanagem e tô sacaneando o que realmente eu quero trazer aqui para vocês, que é o processo da gente conseguir se permitir ir para um campo que favorece o nosso gozo, um campo que favorece a nossa potência de autossustentação, que é fundamental, que é o que mantém a nossa essência em si, que faz com que a gente fique vivo. A gente olha caras de pessoas assim que às vezes são amarguradas, pessoas que estão ali, tipo, tem problemas na vida, óbvio, a gente tem problemas também, tem que pagar conta e pagar boleto, ninguém é milionário aqui, então a gente rala, mas há algo que a gente tem que alimentar, e que esse alimento não é da ordem do alimento só, é da ordem de um alimento quase que, né, vamos colocar assim, espiritual, que é a manutenção da nossa libido. A libido, ela tem essa potência de transformação, de realmente conseguir, às vezes, colocar a gente pra frente. E às vezes a libido, quando ela é muito sublimada, né, que a gente também tem essa coisa que a gente não pode ficar o tempo todo trepando, mas é óbvio que a gente precisa também saber direcionar a nossa libido. Óbvio que a gente vai usar a nossa libido em vários momentos da nossa vida, para estudar, para trabalhar, porque senão a gente ficaria trepando o tempo todo. Então a gente sublima mais a sua potencialidade, a sua excelência, e aquilo que às vezes a gente reprime no outro. Por que coisas sexuais vende tanto, né? Se falasse Anitta, Madonna, os funk, aí você vai ver lá Lady Gaga, todo mundo que utilizou a sexualidade como forma de expressão corporal, elas acabaram se dando muito bem. Aí você vê lá as Kátia Damasceno, todo mundo que usou, pensando agora numa coisa mais brasileira, Anitta, Kátia Damasceno, que usaram o poder da sexualidade, que usaram o poder do sexo, explicação ou ali movimento artístico, usando o corpo, como, por exemplo, a Madonna, a Anitta e essas outras, mais lá, antigamente o Tchan, lá, as meninas do Tchan que mostravam o bundão. Então, assim, essas pessoas
ou todas as pessoas que utilizam a sexualidade como uma forma de expressão, elas acabam vendendo, porque no fundo as pessoas elas se projetam, mas às vezes elas atacam também. Assim, quando eu vejo pessoas atacando Madonna, e olha que eu sou uma pessoa extremamente religiosa, e ver atacando pessoas que usam a sexualidade como potência, e essas pessoas se dando muito bem, não no sentido só pelo fato de receber, de serem ricos e coisa e tal, mas o fato de elas se realizar naquilo, elas se expressarem naquilo. Óbvio que dependendo, ali existe uma influência, né, de comportamento, a Anitta, a Madonna já influencia nossas gerações, inclusive influenciou a Anitta. Então, assim, a influência, acho que vai muito do público. Eu acho que não adianta atacar, sei lá, tomate nas pessoas que estão fazendo isso, porque o público, ele acende porque a gente tem instintivamente uma busca que é pela busca do prazer. Isso faz parte dos nossos instintos. A grande questão é qual é o público, e se esse público alimenta isso, esse público se identifica nesse processo, como antigamente na Madonna, que a Madonna já é idosa, e ela continua fazendo isso porque existe um processo de identificação, e essa identificação, e agora, trazendo inclusive essa figura da mulher mais velha como potente também. Então, assim, aqui tem várias questões que são questões de potencialidade, né, dessa coisa, como a sacanagem tem um poder, inclusive tem um poder de manter a pessoa com vício, manter essa pessoa com uma potência, com conatos, com uma libido, com algo que está sustentando, tanto uma quanto a outra. Aí, a mais novinha com a mais velha, e essa mais velha com um poder ali de transformação, com um poder ali de manifestação, e mostrando, olha, com 60 e poucos anos, minha chuteira tá muito bem, obrigada, aqui ninguém mexe, e coisa e tal. E eu acho que é muito mais fácil a gente atacar, né, do que a gente observar e perceber a mudança que a gente está tendo em relação, olha, eu sou quase uma cinquentona, falta bem pouquinho para fazer 50. E, ó, a gente, antigamente, uma mulher da minha idade já seria uma idosa. E hoje, a gente aqui, com musculação, com alimentação, com suplementação e coisa e tal, a gente vai dando tapa na peteca e tudo bem. E não tapa na peteca no sentido de, deixa lá, a pantera lá, a mulher que tal pega, mas no sentido de que a gente faz por onde. A gente tá buscando melhorar nosso campo de gozo, e esse campo de gozo ele busca outras esferas, que é a esfera de, olha, a mente saudável, o corpo que se movimenta, a gente que se permite, a gente que se solta, a gente que se permite um processo, né, de fantasiar, né, fantasiar aquilo que me dá prazer. Eu tô buscando meu propósito é esse aqui, eu sou psicanalista, e o meu propósito é ser aquilo que me preenche, ser aquilo que me traz um significado, um significante de poder escutar, ajudar alguém, de poder levar uma palavra, de poder levar uma reflexão, de defender, às vezes, um comportamento que às vezes é massacrado pela questão da repressão, é massacrado pela questão da opinião pública, que às vezes é massacrado, mas ele nunca é refletido, né, no sentido de que o que essas pessoas representam, né? Na verdade, essas mulheres ali elas representam o poder da mulher, no sentido de que não importa se o poder está na pulse, se o poder está na palavra, né, de um médico, de um psicanalista, se o poder está na palavra de um político, se o poder ele está ali, né? E o poder ele tá muito ligado à questão da sacanagem. O poder tá muito ligado a quanto a gente se solta, né? A quanto a gente se permite, a quanta sacanagem já fizeram com a gente, né? E aí, através disso, a gente já aprendeu, já ficou, às vezes, até escolado. A quanta sacanagem a gente já fez com os outros, e com isso a gente já aprendeu, já ficou escolado. E quanto de sacanagem positiva a gente pode utilizar para que a nossa libido
dê movimento para que a gente se solte, para que a gente sinta o poder, né, que o gozo, que o mais gozar pode trazer como benefício para a gente, né? Vamos fazer mais sexo e menos guerra, no sentido de que realmente quanto mais fazer amor, menos guerra, porque no sentido de que a gente tá ali, né, os corpos, né, da polis estão num processo de busca natural, né, de manutenção da própria satisfação, né, no sentido de que a gente busca por esse gozo, mas a gente também busca por algo que nos nutra de verdade, que nos dê esse poder, né, de transformação, de sair de um campo, às vezes, de uma dor, né, às vezes você vai fazer a terapia, né, das pessoas que estão lá sentindo muita dor, aí você vai pesquisar ali as questões hormonais que estão relacionadas àquele corpo, a um desequilíbrio neuroquímico, né, e todo desequilíbrio neuroquímico, ele gera comportamentos, ele gera uma resposta, ele gera uma reação, e quando a gente consegue, dentro disso, fazer um equilíbrio neuroquímico, a gente, e olha, neuroquimicamente falando, a questão da desidroepiandrosterona produzida, né, pelo gozo, ela transforma, pode ser tanto para a produção de testosterona, pode ser tanto para a manutenção dos nossos hormônios sexuais, mas principalmente para a manutenção do prazer que a gente tem na vida. Então, há sim uma potencialidade na sacanagem, e não é na sacanagem do ponto de vista negativo, é a sacanagem como algo construtivo da nossa fantasia, que faz com que a gente construa tijolinhos de fantasia, e que de repente dá um boom orgásticos de significação. Bem, é o que eu tenho aí para vocês. O que é isto? Um homem estava me ensinando xadrez e disse que pensou que eu teria a pele mais macia que ele já tocou. E eu disse que se tivesse, a parte interna da coxa seria ideal para testar, já que é onde a epiderme é mais delicada. Você é patético. Está perturbado? Ele se deitou com você? Não, encostamos na parede. Você deu pulos furiosos com ele? Não, ele lambeu rapidamente meu clitóris. Eu precisava apagar o meu fogo, então a pedido meu foi isso. Você também pode me lamber. Por isso, não. Estou entendendo esse sentimento complicado.